TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Olá, boa tarde a quem ainda não vi. Então, o tema desta tarde é o incentivo santo. Eu vou mexendo, mas pronto, vou tentar. O incentivo santo, e já vamos ver logo a seguir o que é, né? Vamos ver o texto que deu origem a este nome. Mas Emmanuel, quando eu li esta passagem que vamos ver, Emmanuel disse a certa altura, num dos seus textos, que havia um homem que deixara de fazer construção no bem quando se começou a sentir imperfeito. Mas depois regressou novamente a esse trabalho quando ouviu a bendita da prece da roseira, não é? A prece da roseira que ela diz: agradeço-te ao meu Deus, porque apesar dos espinhos que carrego, deste-me a força que preciso para oferecer-te a alegria e o perfume das rosas. Começando pelo Evangelho, temos então o Espírito de João, que a certa altura ele fala-nos sobre a beneficência, não é? E ele vai falar sobre uma mulher rica. O que é que uma mulher rica pode fazer neste âmbito? Ele vai falando, não é? Se ela não trabalha em casa, pode dedicar o seu tempo, pode tirar um bocadinho do seu prazer e do supérfluo que tem, não é? Para construir o bem, dando agasalhos, auxiliando as mães, a cobrir os filhos que acabam de nascer, não é? Se para o seu filho recebe um bocadinho menos de renda, não é? O pobre fica beneficiado, não é? Que se aquece. E a certa altura, então, ele vai falar sobre a outra vertente, não é? A pobre obreira. Trabalhar pelos pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre obreira, que nada tens de supérfluo, mas que por amor aos teus irmãos também desejas dar do pouco que possuis. Doa algumas horas do teu dia, do teu tempo, o teu único tesouro. Faz alguns trabalhos elegantes que tentam os felizes, vendo os produtos desses teus serões, e também poderás proporcionar um pouco de auxílio aos teus irmãos. Terás algumas fitas de menos, mas darás sapatos àqueles que têm os pés nus. Todos nós somos imperfeitos. O planeta Terra, como nós sabemos, não é um paraíso, porque os seus habitantes ainda estão longe da angelitude. Todos nós estamos no mesmo patamar. É claro que uns podem ter fé, mas por outro lado não conseguem tolerar as lacunas dos outros. Podemos ter quem auxilie o vizinho de uma maneira espetacular, mas depois não tem energia para olhar para os seus próprios defeitos e os trabalhar, né? Trabalhar os seus impulsos. Podemos ter aquelas pessoas que são bondosas e que são confiantes, mas depois fogem ao estudo, à meditação, né? Favorecendo a ignorância, a sua e dos outros. Podemos ter pessoas excelentes conselheiras, mas depois não ouvem os seus próprios conselhos. Todos nós estamos em algum destes patamares, não é? Mas, e o mais importante é que cada um de nós deve se ver como instrumento das mãos de Deus, não é? Todos nós podemos trazer a harmonia do Evangelho para a vida nossa e dos outros, não é? No fundo, para que o bem prevaleça. Portanto, aqueles exemplos que fui dando de ter fé, de dar bons conselhos, de ser bondoso, mesmo com todos aqueles defeitos que enunciei a seguir, já é um caminho, e é o caminho que nós estamos a percorrer, não é? Somos todos aprendizes ainda neste processo, e isto às vezes ajuda-me a quebrar alguns pensamentos, porque nós ofendemos-nos facilmente, não é, com os outros, e se pensarmos que os outros estão no mesmo patamar, se calhar ajuda-nos um bocadinho, não é? Então, agora trazendo Jesus no lar, o tal capítulo que vos falei, o incentivo santo, veio Neio Lúcio falar-nos de uma passagem que acontece na casa de Pedro, em que estavam todos reunidos fraternamente, em conversação, e Tadeu, irritado já até contra as suas próprias fraquezas,
vai perguntar ao mestre: como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinada à mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigada ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? O companheiro não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo, a observar pela inflexão da amargura com que sublinhava as palavras. Entendendo-lhe então a mágoa, Jesus falou condescendente. Um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas e xaropes curativos da cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumento caprichoso e inconstante. Quando, refletindo sobre os defeitos de que se vira portador, passou então a entristecer-se profundamente. Conclui que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu, pelo estado de impureza íntima, e passou a fazer-se mudo. Atendia às obrigações de protetor dos doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas na divina palavra, não obstante as requisições do povo que já lhe conhecia os dotes de inteligência e inspiração. O povo ia-lhe pedindo conselhos, não é? Sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso. Sonhou então que um anjo vinha encontrá-lo nas suas lides de mercador. Viu-se cavalgando o voluntarioso jumento, lembrem-se que ele era caprichoso, não é? O jumento era assim um bocadinho rebelde, vergado, ao peso da preciosa carga em verdejante caminho. Quando o emissário divino então o interpelou, com bondade, em seguida às saudações habituais. Meu amigo, diz então o anjo, sabes quantos coices feriu este animal hoje? Muitíssimos, respondeu sem vacilação. Quantas vezes terá mordido os companheiros da estrebaria? Prosseguiu o enviado sorridente. Quantas vezes terá insultado o asseio da tua casa e orneado, zurrado despropositadamente? E para que o discípulo atordoído não conseguisse responder, de pronto o anjo considerou. Entretanto, ele é o auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. Fitando então os olhos lúcidos deste mercador, mas também ainda um bocadinho desalentado ainda, lembrando as suas imperfeições, ele vai continuar. Se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Volta à missão luminosa que abandonaste, e se não te é possível por agora servir nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo na posição do animal valioso e útil. Portanto, o que esta passagem está a querer explicar a Tadeu, não é? É que devemos iniciar pelos degraus mais pequeninos, mais simples, mais estreitinhos, não é? Porque, como nós dizemos habitualmente, feito é melhor do que perfeito. Se ficarmos à espera do feito, geralmente é tão difícil que acabamos por desistir dele, não é? Nossa evolução não é imediata, não vamos de repente virar anjos e santos, portanto temos um longo caminho ainda pela frente e a natureza sabemos que não dá saltos, mas já é um começo, não é? Nas bênçãos do serviço, continua ele, não é? Serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, que, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a tanto quanto domesticas e valorizas o teu rústico,
mas precioso auxiliar. Neste instante, o pregador viu-se novamente no corpo, acordado, e agora feliz em razão da resposta do alto que lhe reajustaria a errada conduta. Voltando à casa de Pedro, surgindo então o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar. E Jesus, transcorrendo alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, concluiu: o trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira de lírio que desabrocha para a luz, em raízes ainda presas no charco. E neste momento, Jesus, já em noite, vai olhar para as estrelas e Tadeu vai agradecer-lhe beijando a sua mão. A construção do bem, como vemos aqui, é um bem comum. É a obrigação de todos, é a obra de todos. Se nem o jumento escapou, quem fala de cada um de nós, não é? Portanto, necessitamos mesmo de trabalhar para conseguir aprender e construir. Indo para a seara dos médiuns, no capítulo Imperfeições, Emmanuel vem dizer-nos: ante o serviço a fazer, evitemos a escuridão das horas frustradas. Não nos alongamos, nós que alongamos os braços a cada instante para recolher sustento e proteção, consolo e carinho, saibamos estender igualmente as mãos para auxiliar. Declaras-te inabilitado a servir. Entretanto, é buscando servir que te promoves à galeria da confiança. Afirmas-te em padrão muito baixo para a execução das boas obras. Entretanto, é nas boas obras que brilha o caminho da elevação. Asseveraste espírito devedor e por esse motivo desertas do culto à fraternidade. Entretanto, é no culto à fraternidade que encontramos recursos ao resgate dos próprios débitos. Acusas-te entediado e por isso renuncias às lutas edificantes. Entretanto, é nas lutas edificantes que recuperarás a tua alegria. E eu pensei, isto está tudo encadeado, não é? Jesus, quando na outra passagem foi olhar para as estrelas, deu-me realmente a ideia que não é o acaso que a espiritualidade escreve todos os detalhes de todas as mensagens, não é? E a realidade é que, olhando para as estrelas, nós conseguimos ver tanto a beleza das leis divinas, como conseguimos ver a pequenez, às vezes, dos nossos problemas, que nos vão ser um entrave para nós atuarmos no bem, não é? E eu, nem de propósito, esta semana tinha-me aparecido uma imagem parecida que eu não consegui encontrar, mas que em vez de dizer ali terra, dizia terra e depois vírgula, dizia os teus problemas. No fundo era, vê como os teus problemas são pequeninos, fazem tanta necessidade que nós precisamos de atuar e às vezes ficamos parados só olhando para o nosso umbigo. Haja o que houver, não te reclames inútil. Há muita gente que se lastima da falta de virtude para fugir-lhe ao ensinamento. Ouviu tanto que, se já fosses consciências aprimoradas, ninguém então recorreria na terra ao merecimento da escola. Nós estaríamos aqui, certamente, não é? O vaso simples, se necessário, é mandado ao concerto. O carro em desajuste recupera-se na oficina. O móvel quebrado encontra reparação. A roupa manchada limpa-se na água pura. É impossível, desse modo, que a divina sabedoria não dispusesse de meios a fim de reabilitar-nos. E, a fim de reabilitar-nos, deu-nos a cada um a possibilidade de auxílio aos outros. Todos temos, portanto, o trabalho do bem, o nosso grande remédio. Se caíste, surgirá ele, o trabalho, como apoio em que te levantes. Se amargurado, ser-te-á reconforto. Se erraste, dar-te-á a correção. Se ignoras, abençoar-te-á por lição. Imperfeitos, mas úteis.
Se caíste, surgirá ele como apoio em que te levantes. Se amargurado, será reconforto. Ai, desculpem, estou a ler outra vez. Se calhar está repetido, não é? Mas vamos lá. Se estou a ler outra vez é porque é preciso. Se caíste, surgirá ele como apoio em que te levantes. Se amargurado, ser-te-á reconforto. Se erraste, dar-te-á corrigenda. Se ignoras, abençoar-te-á por lição. Deus sabe que todos nós, encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos ainda espíritos imperfeitos, mas concedendo-nos o trabalho do bem, que podemos desenvolver e sublimar segundo a nossa vontade, para que a vida se aperfeiçoe. Indo agora para este livro de Chico, Histórias e Lições, de Ricardo, o Ricardo, vai dizer que leu em muitos relatos e livros também da problemática da vista de Chico, não é? Que ele sempre teve problemas num dos olhos, desde a sua juventude. E ele, sendo médico, não conseguia arranjar uma explicação para este fenómeno. Ele sempre foi sofrendo bastante com aquele olho comprometido, não é? Mas também não descurava a ciência e estava sempre em tratamentos para ele. Em uma das ocasiões em que a dor aumentava muito e o olho chegara a sangrar, Chico deu-se ao direito de ficar recolhido para que o problema diminuísse. Emanuel apareceu-lhe e perguntou o que é que estava acontecendo. Então, Chico, o que é que tu estás aqui a fazer? E o médium, inocente, alegou que estava com muita dor no olho doente e estava a repousar um pouco. Isto é quase como nós quando fazemos com a mãe, não é? Nós dizemos sempre, ai, estou quase a morrer, estou com uma dor de cabeça daquelas, estou mesmo quase a morrer. Era o que Chico estava a fazer, não é? Vitimizar-se um pouco. E nós sabemos que os nossos anjos da guarda, Emanuel então era um daqueles, conhece toda a gente, não há possibilidade de nós tentarmos fugir, porque eles conhecem-nos de várias reencarnações, não é? Portanto, eles conhecem todos os nossos defeitos. Então, Chico, lá no quarto, a repousar, então, incontinente, Emanuel perguntou-lhe então como é que estava a outra vista. Então, e a outra, como é que está? E o Chico responde-lhe, boa, respondeu ele, a outra está boa, graças a Deus, é só uma que me está a chatear. Então Manuel diz, então, vamos trabalhar, porque ter 2 olhos é bom, é um luxo. 2 olhos bons é um luxo. Vejam a resposta que Emanuel nos deu, né? Lhe deu, aliás. Quase a dizer, se tu estás quase a morrer, imagina eu, estou 100% desencarnado e estou a trabalhar, portanto vamos trabalhar, e assim ele o chamou. Trazendo também agora uma revista, uma das nossas, esta bem antiga, de novembro de 2009, temos um texto que é A Sorte e o Azar, Sim ou Não, de Wellington Balbo, em que ele vai debater exatamente este assunto. Diz que por vezes nós olhamos para os outros e dizemos, ele fez tal feito, ele teve tal sucesso, porque ele teve sorte. Teve sorte disto ou teve sorte daquilo. Se eu tivesse tido a mesma sorte, eu também ia conseguir fazer aquilo. Ou seja, no fundo, achar que os outros é que têm o sucesso. É o sucesso alheio, não é? Ou então a sorte ou o azar de cada um de nós. Mas o bom senso diz-nos que o fruto das nossas conquistas tem sempre que advir de trabalho. Exatamente. Portanto, nem faz sentido de outra maneira. Porque senão, qual seria a sabedoria divina, não é? Deus, como nós dizemos corriqueiramente, Deus ajuda quem cedo madruga. Não há outra maneira de assim ser, porque assim o fosse, Deus estaria a privilegiar uns com sorte e a dar azar a outros. Podíamos também, sobre este tema, e ele também fala um bocadinho sobre isso, no Livro dos Espíritos, na 675, a pergunta vai ser o que é que se entende por trabalho? São as ocupações materiais? E a resposta da espiritualidade vai ser não, o espírito também trabalha tal e qual como o corpo. Toda a ocupação útil é trabalho,
Em suma, tudo aquilo que agrega valor ao nosso espírito vai ser importante. Neste caso, ele vai trazer-nos o exemplo deste senhor, que eu só vou dizer o primeiro nome, o António, que é o pai da microbiologia. Ele nasceu em 1623 e desencarnou em 1723, também, salvo erro. E ele é considerado o pai da microbiologia porque em 1674 ele vai descobrir os micro-organismos, uma descoberta extremamente importante para o nosso planeta. E muitos dos cientistas que o estudaram disseram que foi simplesmente mera sorte. Ele tropeçou neste descobrimento. E Balbo vai dizer-nos que não. É uma completa injustiça, porque ele teve um grande trabalho, ele era muito meticuloso, era paciente, muito observador e era extremamente curioso. Tanto que ele, inclusive, vai criar um microscópio que, à altura, era muito mais potente, com umas pequenas lentes que ele próprio trabalhava e esculpiu para fazer então este microscópio, que é o que vocês veem na imagem da direita, aquele pequenino que está ao pé do olho. E ele, a partir daí, começa a ver tudo. Ele vai ver cabelos, ele vai ver saliva, ele vai ver tudo o que vocês possam imaginar. Ele metia lá no microscópio para perceber. Então, não foi bem um tropeço. Em 1677, ele vai olhar uma gota d'água. E a partir daí, ele vê um mundo completamente novo, porque ele começa a ver vida, que são os tais micróbios que estavam na água. E a partir daí, ele descobre este grande feito, não é? Portanto, sorte e azar de todo não podem condizer com a justiça divina. Deus não tem preferências. Acreditar que a sorte pode transformar a nossa vida é deixar de acreditar na nossa força interior. Acreditar na sorte é deixar de apanhar o fruto do pomar ou a flor do jardim, à espera que as duas venham cair-nos no colo. Eu acredito, diz o Balbo, na força do trabalho, na persistência, na perseverança. Acredito na organização, no planeamento, na criatividade, na luta para transformar sonhos em metas. Acredito no cortar de paradigmas, no ver para lá das aparências. Acredito na força do amor, que tem o poder de transformar a nossa vida. Mas não acredito na sorte nem no azar. Acredito que o destino está nas nossas mãos e só depende de nós construir uma estrada de flores perante as dificuldades, sem atribuir a nossa vitória à sorte, nem a nossa derrota pedagógica ao azar. Deitar a culpa do fracasso ao azar é até certo ponto cómodo, já que nos tira uma certa responsabilidade. Ao fim e ao cabo, as coisas não saíram como eu esperava, porque não tive sorte. Quanto a mim, acredito na força da vida, que conspira para que sejamos felizes. Acredito no estudo, no esforço, no trabalho intenso e perseverante de procurar saídas quando se está encurralado por obstáculos. Acredito no talento, na capacidade humana, na força que tiramos das entranhas, da nossa alma, no fundo, não é? De várias e várias encarnações, experiências e conhecimentos que vamos adquirindo. Acredito na inspiração e na transpiração, que nos põem na hora e no sítio certos dos acontecimentos. Acredito na força possante que vibra no coração de todos nós. Portanto, graças a António, não acredito nem na sorte nem no azar, mas sim na força do trabalho. Força de trabalho que impulsiona no sucesso de todos os projetos que nós possamos imaginar. Lembremos que o pensamento é criador, sempre. Portanto, primeiro parte sempre do nosso pensamento. Desculpar o azar ou a falta de sorte para a nossa inação ou para a nossa preguiça realmente não parece boa solução. Indo agora para momentos de dor, no capítulo A Diferença, desculpem, nós temos uma reunião que está a chegar ao fim, uma reunião espírita, e Bezerra, nesta altura, estava com a palavra. Ele vai dando várias consolações, até que um companheiro com azedume
lhe vai dizer: Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita, estou cansado de hipocrisia. Falo contra mim mesmo. Posso acaso dizer que sou espírita cristão? Vejam bem o que ele vai dizer, porque para mim caiu como uma luva. Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenção e disparates. Reconheço-me frequentemente caído na maledicência e na cobiça. Quem não, é? Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Quanto menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente articulo ofensas contra o próximo, a ambição mora comigo e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição seguem-me constantemente. Portanto, posso declarar-me espírita com tantos defeitos? É a pergunta dele, não é? Porque ele estava a ouvir Bezerra com grandes consolações e a pensar em tudo isto. O venerável, então, orientador espírita respondeu sereno: eu também, meu amigo, ainda estou em meio em todas essas mazelas e sou espírita cristão. No fundo, Bezerra estava a dizer: eu já tive várias reencarnações para chegar a este ponto de reforma íntima. E ele diz: como assim? Mas Bezerra, o que é que me estás a dizer? E ele vai responder: perfeitamente. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que, antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. E sorrindo, como vê, há muita diferença. Agora, um momento espírita. Um texto de novembro de 2013. Temos uma senhora de 92 anos, muito bem vestida, muito bem penteada, muito cuidada, que necessita de se mudar para uma casa de repouso, porque o seu esposo faleceu e ela, como era deficiente visual, acaba por precisar de ajuda porque não tem ninguém que a possa auxiliar durante o seu dia-a-dia. Tinha, sim, uma neta muito dedicada, que a acompanhou, mas que não conseguia estar com ela a tempo inteiro, então ela vai para uma casa de repouso. Após algum tempo aguardando pacientemente na sala de espera, a enfermeira veio avisá-las que o quarto estava pronto. Enquanto caminhavam lentamente até o elevador, a neta, que já havia visto os aposentos, fez-lhe uma descrição visual do seu pequeno quarto, incluindo as flores na cortina da janela. A senhora sorriu docemente e disse com entusiasmo: eu adorei. Mas a senhora nem chegou ao quarto, observou a enfermeira. Ela não a deixou continuar e esclareceu, acrescentou: a felicidade é algo que você decide antes da hora. Se eu vou gostar do meu quarto ou não, não depende de como os móveis estão arrumados, e sim de como eu os arranjo na minha mente. E eu já me decidi que vou gostar dele. E continuou: é uma decisão que tomo a cada manhã quando acordo. Eu tenho uma escolha. Posso passar o dia na cama, remoendo as dificuldades que tenho com as partes do meu corpo que não funcionam há muito tempo, ou posso sair da cama e ser grata por mais este dia. Cada dia é um presente e meus olhos abrem-se para um novo dia das memórias felizes que armazenei. A velhice é como uma conta no banco, minha filha, onde você só retira o que colocou antes. A felicidade é realmente uma decisão pessoal. Esta disposição mental depende não das circunstâncias, mas sim da forma como nós vemos as coisas. E todos nós temos este potencial de armazenar a beleza de tudo aquilo que a gente vê e sente na nossa tela mental. Portanto, nós vamos pondo esta tal continha. Agora depende com o que é que cada um de nós quer lá colocar, não é? E é isso que ela nos está a dizer. Esta forma como nós podemos ver o mundo vai nos ajudar muito no trabalho, porque vamos conseguir ver em todos os momentos oportunidades de trabalhar no bem e em todo o lado, porque estamos
com este otimismo e com esta confiança no bem. E quando assim estamos, também conseguimos partilhar esta paz e esta felicidade com os outros. Além disso, como toda a criação começa na mente, é bem possível que venhamos a concretizar esse sonho alimentado na alma. Se você ainda não havia pensado nessa possibilidade, pense agora. Comece sem demora a depositar felicidade na conta do banco das suas lembranças, para poder resgatar sempre que desejar. Decida ser feliz, ainda que seja uma felicidade que só você pode sentir. E lembre-se sempre, a felicidade não depende de como as coisas estão arranjadas, mas de como você as arranja na sua mente. Mais outro texto da nossa revista, agora mais recente, Eu Escolhi Ser Feliz, da doutora Samira. Ela inicialmente vai distinguir duas coisas, alegria de felicidade. Alegria é aquela que deriva das nossas 5 emoções básicas e está associada a momentos de contentamento, portanto é muito fugaz. Já a felicidade é outro conceito completamente diferente, é um estado de espírito constante e profundo, baseado sempre nas nossas atitudes. Portanto, é algo que vai connosco para lá, não é? É claro que, por consequência, o que causa alegria nem sempre a longo prazo poderá trazer felicidade, não é? A felicidade ou a infelicidade não resultam das circunstâncias, mas dependem da nossa escolha, força de vontade e determinação. Sim, eu escolhi ser feliz apesar de todas as dificuldades e desafios que acontecem na vida de cada um de nós. Temos que entender que a felicidade é uma construção diária. Não existe pronta, não é um lugar a que vamos chegar e aí, de imediato, estar a nossa felicidade. O destino do ser humano é ser feliz, pois todos nós fomos criados para gozarmos da felicidade, como determinismo por Deus, quando nos livrarmos de todas as impurezas da matéria e alcançarmos todas as perfeições. E ele vai continuar, portanto, ser feliz é uma lei natural. Mas aí surge uma dúvida, como se verifica que está registado em Eclesiastes. Desculpem. A felicidade não é deste mundo. E o que é que esta frase quer dizer? Como nós já sabemos, a felicidade verdadeira, completa, é dos espíritos puros que não estão sujeitos a estas necessidades nem a estas vicissitudes da vida material. Portanto, esta afirmação, e acalmem-se, quem ficou preocupado, não quer dizer que só seremos felizes após o desencarne, porque também não é verdade, não é? E a vivência no plano espiritual também pode não ser assim tão alegre como pensemos. Pelo contrário, a pessoa que é predominantemente triste nesta vida carrega as tristezas para a outra vida, porque nós continuamos a ser aquilo que somos, não nos transformamos depois da morte. Jesus preconizou que a felicidade completa pertence a mundos mais elevados do que o nosso, mas depende de cada um de nós suavizar os seus males e ser tão felizes quanto se possa ser na Terra. Jesus preconizou que o homem deve viver no mundo sem pertencer a ele, isto é, viver no mundo construindo a felicidade do espírito e não acumulando as alegrias do corpo físico. Aqui, alegrias e felicidades muito bem distinto. A construção diária da felicidade é uma proposta de reeducação comportamental que desenvolve os nossos talentos e melhora a qualidade de vida. Os instrumentos que usamos para construí-la fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática é a realização de um trabalho interior constante. Ser feliz não é uma questão de inventos, de estarmos sozinhos ou acompanhados pelos outros, mas sim de uma escolha pessoal, de uma atitude comportamental perante os acontecimentos da nossa vivência física. Na Terra, reencarnamos com a principal meta de progredirmos espiritualmente. Assim, temos consciência de que as circunstâncias felizes ou infelizes da nossa existência atual são o resultado direto das escolhas corretas ou distorcidas
que fizemos ao longo desse caminho, nesta ou em outras vidas. A construção da felicidade está em caminharmos seguindo os conselhos de Jesus. A registar, fazermos o bem a todos, sermos indulgentes com as imperfeições alheias e perdoarmos todas as ofensas. Este trabalho, o trabalho interior, também é muito necessário. Como estamos a ver, está de mãos dadas com a caridade, com o amor e com a beneficência que falamos. Para tal, basta olharmos para a vida com outros olhos, isto é, mudarmos as lentes pelas quais olhamos para os fatos que nos acontecem. Só através dessa amplitude é que iremos conseguir compreender os nossos enigmas, as problemáticas das nossas relações familiares e pessoais, da dor e do desamor. Ao aceitarmos isto como verdade, assumindo a responsabilidade pela nossa própria felicidade, vamos libertar-nos das exigências e requisitos que a sociedade superficial de relações líquidas e fugazes nos impõe como padrão de felicidade. Ao compreendermos isto, podemos construí-la com mais clareza e discernimento e escolhermos ser felizes tanto quanto se possa ser num planeta de provas e expiações. Endereços de paz. O jovem então queixava-se ao seu professor, sentia-se desolado. Não havia pessoa alguma no padrão que desejava. Aqui uma pessoa generosa mostrava a praga do orgulho. Ali alguém relevante de cultura com manifesta crueldade de sentimentos. De que modo conciliar os imperativos da lei e amor se todas as criaturas na Terra patenteiam deficiências e falhas? Perguntava ele então assim meio atordoado. Muitas vezes procuramos a pessoa perfeita. É o príncipe e a princesa. Não existem pessoas perfeitas no planeta Terra. Se alguém anda à procura, desista. O orientador escutou pacientemente as lamentações do aprendiz e depois de longa pausa considerou: sim, meu filho, é verdade, aqueles que apenas encontram defeitos nos outros é que ainda não querem ou não podem amar a ninguém. O aluno que está desatento perde a lição. O que vai atrás do perfeito não consegue fazer. Podemos fazer luz para nós e para os outros e assim ir encurtando a sombra que existe. Voltando ao nosso Chico, Histórias e Lições, um capítulo também que gosto muito. Chico, acho que vou me aposentar. Vamos ver o que é que ele quer dizer. Uma senhora idosa, então, que servia aos semelhantes através da sua mediunidade, aproximou-se um dia de um médium e disse-lhe: Chico, estou idosa, trabalho há vários anos na mediunidade. Acho que vou parar, vou me aposentar. O que é que você acha? Eu quando li pensei, coitado, o Chico só devia responder a perguntas difíceis, né? O que é que você acha de eu me aposentar aqui da mediunidade? Faça como a sua consciência decidir, minha irmã. Ele sempre impecável. Mas o trabalhador mais antigo que eu conheço, que é Deus, trabalha até hoje. Ele é como Emmanuel, ele aprendeu bem, né? Que nós vimos que Emmanuel também disse, ter dois olhos é um luxo, né? Ter dois olhos bons. Pois é, a realidade é que se nós fôssemos perguntar aqui nesta sala, qualquer espírita, ou até qualquer pessoa que não seja espírita, se gostava de ir após o desencarne para o nosso lar, não é? Acompanhado, amparado de espíritos amigos, bondosos, sempre ali dispostos para nós, já sabíamos qual é que era a resposta. Mas depois a seguir tínhamos de dar o contrabalanço. É que no nosso lar há trabalho, não é? E o trabalho não é para doce, como nós sabemos, e é tão bem explicado por André Luiz. Então, o problema é que lá também se trabalha. Luís escreve então no nosso lar: nada é de graça perante as leis de Deus. Tudo é fruto da nossa conquista, do nosso trabalho. Perante Deus, só se é verdadeiro dono quem sabe fazer por merecer. Não existe favores da providência divina. Através do bónus hora, fruto do trabalho, no plano espiritual,
os espíritos adquirem crédito para as suas reivindicações. Quem aqui na Terra vive caçando a reforma, após a desencarnação, vai continuar da mesma forma no mundo dos desencarnados, porque a morte não é fábrica de santos. Seremos lá exatamente o que somos hoje aqui. Ninguém se ilude ou engane. Até nos mundos mais avançados, a lei do trabalho continua a imperar. Não há como fugir. Portanto, não há hipótese. Li, em uma certa ocasião, um raciocínio cujo autor não consta o nome, que dizia o seguinte: devemos sempre olhar para a frente a fim de planejarmos o nosso amanhã. Devemos sempre olhar para baixo para ver se estamos espezinhando alguém. Devemos sempre olhar para cima para ter a certeza que Deus está no comando. Devemos sempre olhar para trás para ver os erros que já cometemos e não repeti-los. E devemos sempre olhar para o lado em busca de algum necessitado e ajudá-lo. Frente, baixo, cima, trás e lado. Olhar para cima, e lá vamos nós com o problema, parece fácil, não é? Mas não vai ser. Olhar para cima em busca de Deus, fazemos sempre para, na maioria das vezes, reclamar de alguma coisa ou pedir algo. Dificilmente para agradecer ou reverenciar o Criador. Olhamos para a frente, sempre invejando e lamentando que os outros possuem e nós não temos. Não gostamos de olhar para baixo, porque em busca daquilo que nos interessa, não nos preocupamos em passar por cima de alguém. Olhar para trás não nos convém, porque sempre vai existir aquele que está em situação pior do que a nossa e que não nos interessa saber porque gostamos de ser a maior vítima da obra da criação, o tal coitadinho, para sermos o foco da atenção de todos. Olhar para o lado e arrumar serviço em favor daqueles que necessitam, nem pensar. E o jogo de futebol diante da televisão? E a novela empolgante e recheada de coisas vazias? E os jornais televisivos repletos de desgraça? E a mesa do bar com os amigos e a cerveja gelada? E o TikTok e o Facebook? E lá íamos nós, com tanta distração que nós temos por todo o lado, não é? Nós somos realmente um bocadinho rebeldes. Renovo então a pergunta, diz-nos o nosso Ricardo. O que alegaremos em nossa defesa nessas 8 horas do dia em que sobram e nada fazemos em favor de alguém necessitado? Mas não abrimos mão de que os espíritos superiores estejam sempre de plantão para a hora do nosso aperto. Disso não abrimos mão. Os espíritos superiores jamais poderão se aposentar, e eles nem pretendem, né? Já vimos, para continuarem a socorrer-nos nas horas das nossas dificuldades. Permite-me uma reflexão. Você já imaginou em que plano espiritual o Chico está agora? Pois é, mas ele trabalhou muito, mas muito mesmo, e desde pequeno, quando ajudava a sua segunda mãe, a Dona Cidália, a cuidar da horta e a vender as verduras para colaborar no sustento de todos. No campo da mediunidade, e já vimos com aquelas dificuldades que tinha, entregou a sua vida antes dos 18 anos e serviu até mesmo tendo de ir carregado para o centro espírita com a idade avançada, para, de alguma maneira, servir ao semelhante. Vale lembrar que, numa ocasião, quando se encontrava praticamente sem forças para psicografar uma linha, com a voz já bastante debilitada, sem o controle das próprias pernas, tendo que receber auxílio constante das pessoas amorosas que o rodeavam, Chico comentou com Emmanuel se não era bom que ele, Chico, desencarnasse, já que não servia mais como intermediário dos espíritos para socorrer os sofredores que ansiavam pela sua presença. Ele via muita demanda, não é? Muito trabalho, e já via o seu corpo frágil, pensando que não era um instrumento útil. Emmanuel
respondeu então que ele nem pensasse nisso, porque enquanto ele, Chico, fosse capaz de fazer uma oração por alguém, ele estaria sendo útil aqui na Terra. E aqui trago o exemplo da natureza, que, como já vimos, pode ser muito importante. Portanto, somos realmente espíritos imperfeitos. No círculo aqui do planeta Terra, as paixões são muitas, todos nós temos os nossos vícios, os nossos defeitos, todos nós estamos no mesmo patamar. Mas, se esses defeitos é algo que ainda é difícil nós trabalharmos, havemos de conseguir. Agora, o ser inútil no trabalho do bem, isso sim é uma escolha fácil de tomar. É ser ou não ser. Trabalhar os nossos defeitos é difícil, mas se trabalharmos no bem, muito mais fácil esse caminho vai acontecer. E chegamos ao fim, agradecendo a vossa atenção e muita paz. Obrigada. Boa tarde a todos novamente. Pois é, a gente nessa casa tem que trabalhar. Tanto é verdade que eu estava lá a dar água, a servir água, e depois assim fui escalada para vir aqui fazer o encerramento. Então, quer dizer, nem perfeito eu sou, ainda estou muito longe disso. Então eu tenho que aceitar, né? Porque se eu quiser alcançar a perfeição, eu tenho que... Eu nem digo a perfeição, viu, gente? Eu estou dizendo para me manter equilibrada mesmo, né? Que é para o tico e o teco não bater aqui na minha cabeça. Então, a gente tem que aceitar quando nós somos convidados para o trabalho. Por quê? Porque nós estamos sendo úteis. E é isso que nós precisamos, é isso que a espiritualidade superior espera de nós, a boa vontade, a vontade de nós nos colocarmos à disposição deles. Porque, como aqui foi colocado, eles estão sempre à nossa disposição, sempre atentos a nós, nos ajudando, principalmente nos momentos mais difíceis, né? E nós, por muito pouco, a gente arruma cada desculpa, e nós aqui, de vez em quando, levamos puxões de orelha da espiritualidade, que eu nem conto para vocês, que depois a gente sai tudo assim, né? Cabecinha baixa, aquela desculpa que a gente pensava em dar, a gente já desiste, não é? Porque a gente já sente uma vergonha. Imagine o dia que a gente chegar do lado de lá, né? Então, a gente precisa realmente aproveitar essa oportunidade e jamais esperar sermos melhores, né? Porque muita gente fala, mas quando eu já estiver nesta condição, aí eu vou, né, para as fileiras de Jesus, né? Vou me candidatar, vou entregar o meu currículo. E não é assim, não é? Muito pelo contrário, nós já estamos atrasados nessa entrega, né? Então, nós precisamos adiantar o nosso passo, que é justamente para quando chegar aquele momento, né, da nossa viagem, e a gente chegar do lado de lá menos envergonhado, né? E com a certeza de que nós continuaremos trabalhando se assim o desejarmos. Do contrário, vai ser complicado para nós, né? E o nosso objetivo é descomplicar, é fazermos o melhor enquanto podemos, aqui e do lado de lá, né? E como já vimos, tudo já foi entregue para nós. Nós não temos mais desculpas para dar. Quando a gente dá essas desculpas, é porque realmente nós ainda queremos ficar na nossa zona de conforto, com a preguiça, que não é nada bom. Ou seja, continuar nos vícios. E nós, assim, não chegamos a lugar nenhum, e depois a gente não pode reclamar que nós estamos desequilibrados, doentes, não é? Então, vamos aproveitar a oportunidade, vamos nos dedicar ao estudo, vamos chegar aqui na casa e dizer, olha, estou estudando, será que eu não posso ser útil a alguma coisa? Será que eu não posso pegar uma vassoura e dar uma varridinha, fazer qualquer coisinha? Não é? Isso é muito importante, e a gente se sente muito bem com isso, sendo útil, fazendo o bem. Vamos, então, encerrar com a prece. E esse momento tão importante. É um momento em que a espiritualidade superior, depois de nos amparar, de nos entregar aquilo que Jesus determinou para cada um de nós,
Que mais poderíamos fazer, Senhor Jesus, se não entregarmos o pouco que temos, mas de boa vontade, para que o Senhor possa distribuir a todos aqueles que necessitam mais do que nós, aqueles que estão passando por provas difíceis neste planeta, em todos os cantos do planeta. Mestre, e aqueles que partiram, Senhor, nestas catástrofes, nas suas dificuldades. Mestre Jesus, amparai cada irmão e amparai, Senhor, principalmente aqueles que ainda não te querem aceitar, que te negam. E Jesus, quanto a nós, agradecemos-te pelas bênçãos que recebemos na Câmara do Passe, pelas bênçãos que estão sendo derramadas sobre nós neste momento, pelo teu amor. E Jesus, que possamos levar conosco ao longo desta semana, lembrarmos, Senhor Jesus, de tudo aquilo que ouvimos aqui e sermos úteis, ajudarmos o nosso próximo. E Mestre, inspira-nos e que nós possamos nos esforçarmos para permanecer no vosso caminho e aproveitarmos cada minuto da nossa existência. Jesus, abençoa esta casa, amparando todos os seus trabalhadores, dirigentes, seus fundadores, todos aqueles, Mestre, que não mediram esforços para trabalhar e servir. A nossa eterna gratidão a tudo, a todos, e que a tua paz fique com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã.